Naquele levantamento de costume que a gente já tem feito aí nas últimas aulas, olhei então os últimos Enems, né, os últimos 10 anos de Enems, a procura desse termo de sucessão ecológica. E o que eu achei foi justamente o seguinte: a parte de ecologia é a que mais cai no Enem. Você pode ver aí que 66 questões já caíram no Enem, a que mais cai. Dentre elas, a de preservação ambiental é a que mais cai, seguido de poluição, ciclos biogeoquímicos e relações ecológicas e tudo mais. O fato é que 2 das 66 já caíram, né? São sobre sucessões ecológicas, que é o assunto de hoje. Tá? Então vamos entender um pouquinho o que é essa sucessão ecológica. Sucessão quer dizer que é alguma coisa que vem depois da outra, ela sucede. E ecológica faz referência justamente a comunidades. Então, a gente pode entender como sucessão ecológica justamente as sucessões de comunidades após impactações de um ambiente. Então, por exemplo, se a gente trocar esse termo sucessão por outro, a gente pode chamar de ou substituições de comunidades após impactações em um determinado ambiente. Então, tinha um ambiente estável, e depois a gente vai comentar que ambiente é esse, e aí ele sofreu alguma modificação brusca, chamada aqui de impactação, alguma catástrofe, um desastre ambiental, que seja, e isso modificou as comunidades que viviam ali, gerando novas comunidades que foram, então, substituindo esse ambiente que era ali antes. Essa substituição demora milhares de anos para acontecer. E ela pode ser separada em etapas. Então, uma primeira etapa, uma fase bem inicial do processo, que é chamada de ecese, é um início do processo de substituição. Nele, o que acontece? A incorporação ali, o crescimento de espécies que são chamadas de espécies pioneiras. São os pioneiros, as primeiras a chegarem, a habitarem aquele local, até então inóspito. Entenda que nessa sucessão ninguém mora ali, ninguém habita aquele local. Então, por exemplo, são bactérias, são procariontes, são alguns protozoários, e aí tendo condições já surgem líquens. Líquens são associações de seres autotróficos com fungo, cianobactérias, que são tipos de bactérias, enfim, esses seres vivos, né, que eu coloquei aqui para vocês, eles são capazes de fazer fotossíntese. Perceba? Alguns procariontes, as próprias cianobactérias, né, fazem fotossíntese. Eu vou até trocar de lugar aqui para ficar mais correto. Todas elas, e alguma, né, aqui no caso, algas, no caso dos prototistas, esses organismos fazem fotossíntese. E ao fazer fotossíntese, eles fornecem matéria orgânica para o solo. Então, eles fornecem nutrientes para o solo. Daí, então, vem o crescimento de musgos. Musgos já são plantas, né? Já são organismos mais complexos, são briófitas. Então, as briófitas, elas precisam de uma certa quantidade de nutriente disponível no solo, certas condições adequadas para sobreviver. Por exemplo, precisa de umidade para sobreviver, precisa de uma certa quantidade de luz, o solo tem que ter uma certa quantidade de matéria orgânica. Então, quem vai trazer esses nutrientes, principalmente se tratando de solo, são essas espécies pioneiras, que logo depois dão origem a outras plantas herbáceas, por exemplo. Então, por exemplo, de briófitas já surgem outras plantas, né, com caráter diferente, as pteridófitas. O ambiente já tem condições de sustentar melhor esses outros tipos de plantas, que são mais exigentes, vamos dizer assim, em termos de complexidade. Agora, tendo condições, já surgem aqueles grupos que produzem sementes, que são as gimnospermas e as angiospermas. Essas plantas, então, elas vivem num ambiente um pouquinho mais
exigente, né? Mas, lógico, se vivem, são capazes, já estão adaptadas para isso, mas elas produzem semente, tá vendo? Então, em termos de complexidade, elas surgem e vão se substituindo. Tá vendo só como é que aumenta a complexidade aqui dos próprios seres vivos? As espécies pioneiras, então, são essas aqui, ó, olha lá. São espécies que têm como característica, elas são muito resistentes. Por que elas são resistentes? Lembra, naquele ambiente, ele veio de uma impactação, é um ambiente catastrófico. Então, por exemplo, ele falta muita água, ele tem excesso de água. Ou ele falta muita luz, ou ele tem excesso de luz. É algum impacto ambiental que aconteceu ali. Então, são espécies naturalmente resistentes e autossustentáveis. O que a gente entende como autossustentáveis, uma das coisas que a gente pode entender, uma das características, elas são são autótrofas. Então, elas não precisam de outros para sobreviver. Ok? Com poucas condições, elas já conseguem sobreviver. Né? E uma função ecológica importante, que é justamente preparar o ambiente para as próximas comunidades que vão surgir ali. Elas têm esse papel ecológico, elas vão preparar o ambiente para as próximas comunidades que vão surgir ali. E uma das preparações que elas fazem é justamente aumentar os nutrientes do solo. E aí, quando a gente fala de nutriente do solo, um nutriente importante que temos que lembrar é o nitrogênio. Tá? O nitrogênio, que é tudo com a letra N. Ó. Nitrogênio, nutriente. Então, olha só, o nitrogênio vai ser importante para quê? Né? Para as células. Vai ser importante para produzir os aminoácidos, vai ser importante para produzir as bases nitrogenadas. E a partir de aminoácidos são feitos proteínas, a partir de bases nitrogenadas são feitos o DNA, o RNA, o ATP, que gera energia, e outras moléculas também. Esses nutrientes podem vir, por exemplo, né, através da fixação do N2. Então, algumas bactérias, algumas cianobactérias, são capazes de fazer essa fixação do nitrogênio. Alguns protozoários também fazem. O N2 atmosférico, então, vai ser incorporado a moléculas orgânicas, e aí é passado para o solo, gerando condições de virem as próximas comunidades. Agora, depois desse momento inicial de preparação, ocorre a sucessão secundária, que é também chamada de séries. Então, nessa sucessão secundária, surgem sucessivas comunidades, ou seja, há a presença ali de comunidades temporárias. Então, elas vão surgindo, mas elas costumam competir com aqueles seres vivos que já estão ali. Esse apesar das pioneiras que existem ali, é justamente porque elas competem, há uma competição pelo ambiente e pelos recursos daquele ambiente. Então, por exemplo, essas pioneiras não são boazinhas, é altruísmo ecológico, né? Acabei de inventar isso. Elas vão preparar o solo para que venham outras depois, e aí essas outras que vierem depois vão usufruir desse ambiente cheio de nutrientes e azar o nosso. Não, ela não é tão boazinha assim. Então, na verdade, há uma competição ali entre essas novas espécies e as espécies pioneiras, tá? Entre as espécies secundárias e as pioneiras. Vai acontecendo com o tempo, então, um aumento da biodiversidade e um aumento também da complexidade desses organismos. Então, exemplos de comunidades secundárias, né, a gente já pode pegar essas aqui, só para ficar mais didático. Os musgos, as herbáceas, as sementes, são outras comunidades de plantas que vão competindo por esse ambiente e vão substituindo aquela população que existia anteriormente. Daqui para cá, da essese, séries, né, são milhares de anos, centenas de anos. É uma substituição lenta e gradual. De modo que, passando mais alguns milhares de anos, ou centenas de anos que seja, há uma comunidade, há algumas comunidades que se sobressaem,
que ficam ali por mais tempo e não são substituídas por outras. Essas comunidades, então, são chamadas de comunidades estáveis e elas são quem compõem justamente a terceira fase, a terceira etapa da sucessão ecológica. É a comunidade clímax, ou as comunidades clímax, que são as espécies mais estáveis. Então, lembra que a gente comentou anteriormente que essas comunidades secundárias são temporárias? E aí, pelo fato de serem temporárias, o próprio nome já diz, elas vão sendo substituídas umas por outras, vão competindo com essas outras, então elas são passageiras naquele determinado momento. Essas comunidades clímax, não, elas são estáveis, elas são duradouras, elas também competem com as anteriores, também competem com as da sucessão, né, secundária, mas elas são duradouras, ou seja, a sua competição vai fazer com que elas predominem ali e não sejam substituídas posteriormente. Por isso que é chamado de clímax. É o maior grau de complexidade que aquele ecossistema, né, que é formado por essas comunidades, pode suportar. Então, tem ali um desenvolvimento de uma teia alimentar muito complexa, com nichos muito grandes. Então, não somente organismos microscópicos, mas também macroscópicos, como líquens, musgos, herbáceas, plantas que têm sementes, e aí já tem predomínio de angiospermas e de gimnospermas, e acaba aumentando também a variedade de seres vivos, porque não estão isolados esses seres, as plantas, né? A gente está falando mais de planta aqui, mas elas não vivem isoladas. O que acontece ali, então, é que vai aumentando a biodiversidade, vai aumentando. Então, vão ser encontrados plantas, animais, fungos, etc. Então, há uma teia alimentar muito complexa que mantém aquelas comunidades ali autossustentáveis, vamos dizer assim, cria um ambiente, né, um ecossistema. Bom, em alguns casos, pode acontecer o seguinte: essa comunidade clímax sofreu uma impactação e aí ela voltou para um estágio inicial, ou seja, vai começar novamente a sucessão ecológica. Então, por exemplo, nesse caso que eu passei aqui, onde no ambiente a sucessão começou com a ecese, né, a primeira fase, a gente tem ali um ambiente que veio inicialmente muito inóspito, é o chamado de ambientação primária, que é iniciada por autótrofos. Olha, aqui a gente comentou aqui, autótrofos, tá vendo? São, por exemplo, dunas que começam a ser habitadas, rochas cruas, nuas, começam a ser habitadas, e alguns lagos que começam a ser habitados também dessa forma. Então, não existia forma de vida nesses locais, porque eles eram, entre aspas, tinham condições primitivas. Então, essa historinha que eu falei com você aqui passa de sucessão primária para sucessão secundária e depois para comunidade clímax, ela é chamada de ambientação primária, tá? Que ela vem lá do comecinho mesmo, primária, que começa com a primária mesmo. Agora, tem alguns casos onde, por exemplo, o ambiente já existia, já havia uma comunidade clímax ali, e aconteceu alguma catástrofe, algum impacto ambiental, alguma impactação. E isso vai ser chamado de ambientação secundária. Um impacto ambiental secundário que leva, por exemplo, a uma sucessão ecológica, mas que não venha a partir da ecese, da fase de ecese, mas ela já comece com a fase de séries, ou seja, já comece da parte secundária. Olha o que acontece. Nesse caso, quando se tem um início com a sucessão primária, tem a chamada ambientação primária. Agora, quando começa com a sucessão secundária, é chamado de ambientação secundária. Por exemplo, numa queimada, às vezes hoje houve uma queimada numa comunidade clímax, mas não degradou tudo.
ela não voltou ao estágio zero, que necessitaria de uma sucessão primária. Ela já manteve algumas espécies, ela manteve herbáceas, manteve musgos, manteve plantas com sementes. Então, o que vai acontecer ali é uma ambientação secundária que pode ser iniciada, então, tanto por organismos autótrofos quanto já por organismos heterótrofos, porque eles mantiveram os autótrofos. Entendeu? Essa ambientação secundária. O que acontece também em algumas lagoas, uma floresta que foi desmatada, uma queimada, uma utilização do pasto para pecuária. E aí tem um ponto que é interessante, que é o seguinte: essa ambientação secundária pode gerar uma espécie clímax naquele mesmo local, só que diferente do que era antes. Então, gera uma teia alimentar diferente do que era antes. E se isso acontecer, tal fato vai ser chamado de desclímax. Ou seja, houve uma mudança na comunidade clímax. Houve uma mudança nessa comunidade. Ela tinha uma determinada teia, né, e ela ficou diferente. Isso que é o desclímax. Então, ela é consequência de uma ambientação secundária. O que a gente percebe é que nesse ambiente, que vai ficando cada vez mais complexo a partir dessas sucessivas substituições de comunidades num ambiente que foi impactado, é que há um aumento de algumas características desse ambiente. Por exemplo, o aumento da biomassa. Isso quer dizer o quê? Como vai aumentando a complexidade de organismos, olha ali, vai se criando uma teia alimentar. Então, antes eram organismos microscópicos, na sua maioria, depois já organismos macroscópicos, depois organismos macroscópicos maiores e cada vez maiores, depois uma relação entre eles que geram várias comunidades, uma teia alimentar com animais, enfim. O fato é que essas sucessões, até chegar na comunidade clímax, aumenta a biomassa daquele ecossistema, daquelas comunidades. Então, nas sucessões primárias, tem uma quantidade baixa, né? Uma biomassa pequena. Por que que essa biomassa aumenta? Porque há um aumento da biodiversidade, da quantidade de organismos que existem ali. Então, no segundo momento, há nas séries um aumento dessa biomassa, e no terceiro momento, a comunidade clímax, que vai ter aí a maior de todas. Certinho? Então, essa biomassa aumenta porque ela é decorrente do aumento de biodiversidade que existe ali. Como a gente comentou anteriormente, essa biodiversidade aumentada gera também competição entre esses organismos. Então, nessa sucessão, ao longo das fases, a gente tem também um aumento da competição entre os seres vivos que vivem ali, os seres vivos que habitam aquele ambiente. Nichos ecológicos, né, funções ecológicas vão aumentando, as relações vão aumentando, a teia alimentar vai ficando cada vez mais complexa, então vão sendo incorporados novos consumidores primários, secundários, terciários, a complexidade da teia alimentar aumenta. A longevidade dos dominantes aumenta também. Isso quer dizer o quê? Os consumidores quaternários, os topos, chamados consumidores de topo de cadeia, se estabilizam. Lembra que é uma comunidade estável. Então, eles conseguem se alimentar dos níveis tróficos inferiores, então eles sobrevivem por muito tempo. E a taxa de respiração da comunidade acaba aumentando também, porque tendo mais organismo, maior diversidade, a taxa de respiração aumenta, consequentemente a relação com os produtores diminui. Então há uma diminuição da produção primária líquida, que a gente já viu aí em outra videoaula. Certinho? Então, é importante esse raciocínio de aumento de complexidade na sucessão ecológica. Tem um aumento de biodiversidade, de biomassa, de nichos, de teia alimentar, de longevidade e de taxa de respiração. Coloquei para você aqui, ó, olha lá, um resumo dessa história toda, olha que beleza. Então, a gente tem aqui
aquelas características iniciais, né, onde a sucessão ecológica é justamente substituições, comunidades predominantes. Legal. Após impactações. São comunidades que predominam em momentos diferentes, até que surja uma comunidade, algumas comunidades, né, que não vão ser substituídas. E aí, quando isso acontece, é que a gente tem a comunidade clímax. Ok? Ocorre, então, numa sequência de sucessão primária, sucessão secundária, comunidades clímax, né, a gente já viu. Essas comunidades clímax podem se desenvolver a partir de um ambiente que não está habitado, ser chamada de ambientação primária, ou ela pode ser consequência de uma ambientação secundária. Caso ocorra um novo clímax, resultante dessa ambientação secundária, tem-se a classificação dela como desclímax, certinho? E ao longo desses eventos, então, há um aumento da biodiversidade, da competição, enfim, de todos aqueles fatores que eu falei com vocês por último aí.